Olá a todos, muito bem-vindos ao Diretamente ao Direito. E hoje vamos dar continuidade ao estudo da obrigação tributária. Vamos lá! Em nosso encontro anterior, nós vimos como surge, como nasce a obrigação tributária. E a obrigação tributária, ela decorre de um fato gerador. Só que esse fato só é considerado gerador de obrigação tributária porque antes existe a previsão em lei. Agora, essa obrigação que surgiu, ela pode ser classificada de dois modos. Existe a obrigação principal e existe a obrigação acessória. Então, da mesma forma, existe fato gerador da obrigação principal e vai existir o fato gerador da obrigação acessória. O que diferencia uma da outra? O esquema é o mesmo, o esquema da relação jurídica. De um lado, nós vamos ter o credor da obrigação, o sujeito ativo, e do outro lado, nós vamos ter o devedor da relação, o sujeito passivo tributário. Então, a gente tem sujeito ativo da principal, sujeito passivo da principal, sujeito ativo da acessória, sujeito passivo da acessória. O que distingue uma da outra é o objeto da relação jurídica. Enquanto a obrigação principal tem como objeto o tributo ou a penalidade pecuniária, são as multas, o objeto da obrigação acessória é um fazer, que é uma prestação positiva no interesse do fisco. Exemplo, apresentar declaração de rendimento. Ou um não fazer algo no interesse do fisco. Exemplo, não rasurar documentos fiscais. Aí são as prestações negativas. Então, o que diferencia a principal da acessória é efetivamente o objeto da relação. Se o objeto é dinheiro, a pessoa está devendo dinheiro ao Estado, seja o tributo ou a penalidade, isso se enquadra como obrigação principal. E aqui uma observação, um destaque importante. Não se pode confundir tributo com multa. Nós vamos ver que tributo não é sanção a um ato ilícito, não é uma punição, não tem caráter punitivo, diferentemente as multas que têm um caráter sancionatório, um caráter de punição. Então, a pessoa cometeu um ilícito, está devendo dinheiro ao Estado pelo ilícito praticado, natureza de multa. Então, tributo e multa não se confundem, mas o que você tem que estar atento é que, para o direito tributário, os dois se enquadram como obrigação principal. Então, obrigação principal não é sinônimo de tributo. A obrigação tributária principal, ela é mais ampla, porque ela envolve a questão de dívida de dinheiro, dívida de valor. A pessoa está devendo uma quantia ao Estado. Esse é o objeto da obrigação principal. Diferentemente, são as obrigações acessórias, que são aquelas condutas previstas em lei para que o contribuinte ou deixe de praticar algo no interesse do fisco, no interesse da fazenda pública. E esse termo acessório, que é muito explorado principalmente em concurso público, porque ele induz o candidato a erro. Porque desde a faculdade de Direito se aprende no Direito Civil, por exemplo, que o acessório segue ou acompanha o destino do principal. Diferentemente no direito tributário. Se cair em prova, pode existir uma obrigação acessória sem obrigação principal? Gabarito é verdadeiro. Pode existir uma sem a outra. Agora, esse termo, infelizmente, ele dá a impressão que sempre a acessória está dependendo da principal. Só que muitas vezes isso não acontece. Por exemplo, existem contribuintes, entidades que são imunes a impostos, não pagam impostos, não têm obrigação principal, mas elas têm uma série de obrigações acessórias que devem cumprir, né? Que são os deveres instrumentais ou os deveres formais. Por isso que essa terminologia tem até sido muito mais utilizada. Em vez de se falar obrigação acessória, se utiliza muito o termo dever
instrumental. Porque se formos analisar, qual a função da obrigação acessória? É provar que o contribuinte já pagou tudo o que deve. Como é que um contribuinte prova à Fazenda Pública que pagou o que deve? Isso vai ocorrer por meio da obrigação acessória. Livro diário, livro razão, documento de arrecadação, né? Livro caixa, recibo, talonário de emissão de nota. Então, por meio das obrigações acessórias, é que o contribuinte consegue demonstrar que deve. Mas também é por meio das horas que o auditor vai verificar se tudo que é devido foi efetivamente pago. Por isso que se utiliza o termo instrumento de prova ou dever instrumental. Agora, desse assunto, talvez o que complique mais para quem estuda o direito tributário é que uma obrigação acessória ela pode virar obrigação principal. E como é que se dá essa conversão? A obrigação acessória ela se torna obrigação principal quanto à penalidade pecuniária. O contribuinte tinha que, por exemplo, emitir a nota fiscal. Não o fez, não emitiu a nota. Em contrapartida, existe uma multa, vamos imaginar R$ 1.100 na nota fiscal. Então, o auditor fiscal, ao realizar a ação, ele vai verificar o descumprimento, vai aplicar a multa. Ao aplicar a multa, aquela obrigação, que era uma obrigação de fazer, deixou de ser. Não é mais uma obrigação de fazer. Agora, como é que o contribuinte cumpre a obrigação dele? Pagando. Então, ela se torna uma dívida de valor. Ela vira obrigação principal. Então, essa história de uma obrigação acessória virar principal não quer dizer que multa se tornou tributo. Porque a distinção entre multa e tributo a gente vai ver na origem da obrigação. Enquanto a multa tem como origem uma punição, o tributo não possui essa origem. Agora, no momento em que os dois estão sendo cobrados, os dois viram crédito tributário. Ele se torna uma dívida de valor. Então, essa história de converter em principal significa que, a partir da aplicação da penalidade, a cobrança vai ocorrer da mesma forma como se cobra um tributo. Aí, olha os termos e os cuidados que você tem que ter. Multa não é tributo, mas a multa tributária é crédito tributário. A multa não é tributo, mas ela se torna crédito tributário. As multas, logicamente, de natureza tributária. Então, a partir da sua imposição, o rito de cobrança vai ser o mesmo. Ela vai ser inscrita em dívida ativa tributária. E caso não haja o recolhimento, a cobrança judicial vai se dar mediante execução fiscal de dívida tributária. Mas a multa não é tributo, porque a diferença entre as duas a gente vê lá na origem. Como é que surgiu aquele dever. Obrigado pela atenção de vocês. Quem ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Gostou do vídeo? Dê o like. E para os próximos vídeos, para você ser informado de antemão, marque o sininho. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.